sobre a ressurreição. Vamos falar dos prodígios que houve sobre este ponto, ressurreição de mortos, como está escrito na palavra de Deus, mas o meu objetivo finalmente também em um ponto importante, que não seria só esses fatos, esses feitos milagrosos, mas lá no final desta folha, meu objetivo é explicar qual é essa chamada primeira ressurreição. Para a gente precisar, quando que acontece a chamada primeira ressurreição nas Sagradas Escrituras. Tudo bem? Então vamos devagarzinho e vamos estar fazendo a exposição deste assunto para facilitar. Os irmãos têm em mãos aí esses pontos. Nós podemos abrir inicialmente como um texto inicial sobre este assunto, ressurreição, o que nós encontramos em João capítulo 11, o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 11. Aqui o título do capítulo 11 é A Ressurreição de Lázaro. Lázaro, amigo de Jesus, morava em Betânia. E tudo leva a crer que, por ser Betânia colado com Jerusalém, muitas das retiradas de Jesus de Jerusalém, ele devia ir na casa de Lázaro, onde também tinha, dentro da mesma amizade, as irmãs Marta e Maria. E no caso aqui, Lázaro adoeceu, Marta enviou mensageiro para avisar Jesus, entendendo, creio, que ao ouvir falar que Lázaro estava doente, que Jesus viria logo e pronto, mandava a cura. Mas Jesus recebeu a notícia e não foi. Passaram-se os dias e Jesus vai então para Betânia e sucede esses fatos que aqui temos. No verso 21 é o início desse primeiro texto, até o verso 27. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Maria: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu? Isso? Disse-lhe ela: sim. Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Esse início é interessante, porque já mostra que Marta achava que com a morte cessava tudo, toda a esperança.
Jesus chega, Lázaro já tinha morrido há dias, precisamente 4 dias, já estava sepultado há 4 dias. Por isso que ela expressou assim: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora, mas Jesus responde para ela dessa forma: teu irmão há de ressuscitar. Ela cria numa ressurreição. E o que ela cria é que, de um modo geral, dentro da palavra de Deus, sempre é falado: haverá uma ressurreição no chamado último dia. Todos que estão no sepulcro ressuscitarão. Aí vem o juízo. Por isso que ela expressou em resposta ao Senhor: eu sei que há de ressuscitar, mas só no último dia. E de Marta para cá tem quase 2000 anos. Quase 2000 anos. Então ela cria na ressurreição do dia do juízo. Aí Jesus fala mais: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, morte não é a última coisa, não é o final das esperanças. Tem o poder de Deus agindo, e a promessa dele é ressurreição e juízo. Aí está o ponto crítico também. É quando vai acontecer aquele famoso termo que Jesus usou na parábola de Mateus capítulo 25: vinde benditos os aprovados, e ide malditos os reprovados. Por isso temos que trabalhar para termos uma morte na presença de Deus e termos uma boa ressurreição. Mas Jesus coloca uma coisa que ultrapassa esse entendimento, que é o verso 26. E todo aquele que vive, observe bem, todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Aí é uma coisa nova. Mas quem que não vai morrer? Todos vão morrer? Mas Jesus está dizendo que não vai morrer. Aí é quando Jesus fala que quem é dele, está em comunhão com ele, vida aprovada, quando tomba este corpo, Deus não chama de morte, Deus chama de dormir. Está lá na sepultura, já não tem corpo. Se demorar bastante, nem os ossos vão estar inteiros, vira pó. Todo mundo vai dizer: está morto, bem mortinho mesmo. E Deus olha e diz: não, para mim está vivo, que eu não sou Deus de morto. É a expressão que Jesus fala em outra passagem. Mas Jesus questiona: crês tu isso? Qual a resposta bonita que ela dá? Verso 27. Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Ela diz que crê, sim. Mas na verdade a gente vai ver daqui a pouco que ela não entendeu. Mas ela vai aprender alguma coisa a mais do que Jesus queria dizer. E já disse antes: eu sou a ressurreição e a vida.
Ou outra passagem, eu tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Ou seja, na hora que ele quer, ele abre a porta e não existe morte quando ele determina a saída em vida daquele que parecia estar morto. Então, muito bonito isso, porque tem a morte física, tem a ressurreição física, vai ter a palavra de uma vida ou uma ressurreição espiritual. Vida ou ressurreição espiritual. Agora, para nós conversarmos sobre ressurreição, a gente tem que entender que é uma palavra. Mas essa palavra significa o quê? Na folha está escrito aí: ressurreição é reviver ou voltar à vida. Ressurreição é viver de novo. Ressurreição é não estar mais na situação de morto. Ressurreição é passar da morte para a vida. Ou, estando morto, voltar a viver. Muitas formas de explicar a mesma palavra ressurreição. Não podemos ficar só na palavra ressurreição, que às vezes na Bíblia o termo usado, a palavra usada é outra. Mas fala de ressurreição. Muito bem. Aí na folhinha podemos acompanhar no primeiro item, número 1, se assim podemos chamar, ressurreição para a vida natural. Ou seja, alguém estava vivo, morreu, e aconteceu alguma coisa que reviveu. Até entre os homens isso pode acontecer. Só que no limite, muito tênue. A gente vai em certos pronto-socorro por aí, tem um aparelho lá chamado ressuscitador. Vocês já viram isso? Já perceberam? Por exemplo, alguém se afoga. Afogou. Na verdade, já cessa a vida pela falta da respiração. Mas dentro de um limite pequeno de tempo, se correr e tirar água do pulmão e bombar oxigênio, ar no pulmão, a pessoa pode voltar à vida. Vocês nunca viram isso em vídeo, filme, em qualquer lugar? Então, o homem pode agir. Por isso que os que estão junto às piscinas e praias como salva-vidas, eles têm a técnica. Afogou, corre, tira a água do pulmão e aí assopra boca a boca, ou já tem um aparelho que injeta o ar direto para a pessoa ter ar no pulmão. E às vezes precisa um pouquinho de pancadinha ou massagem para o coração voltar a funcionar. É outra técnica que às vezes, mas na cirurgia, algum momento crítico, a pessoa tem um coração parado, parou, vai morrer, ou está morrendo, ou já morreu. Mas escorre com um desfibrador, é isso mesmo? E dá aquele choque. A pessoa leva um choque na área do peito e o coração balança. Na esperança fazem isso, de que balançando o coração ele começa a que nem motorzinho de carro velho. Pega de novo e funciona. O homem pode provocar a pessoa a ressuscitar. Não é isso? E não sei se que outros artifícios existem naturais para o homem, na vida normal, fazer a pessoa recuperar a vida, uma vida que estava perdida.
mas no limite de tempo, que é curto. Não adianta tirar da piscina e falar assim, chama o SAMU, vai levar 15 minutos para vir, aí já é tarde. É coisa imediata, rápida, correndo. Porque uma vez que cessa o funcionamento do pulmão, do coração, o cérebro já entra em decadência. É coisa rápida demais. Muito bem. Ressurreição para a vida natural. Mas nosso assunto aqui é mais para falar do poder de Deus, da atuação de Deus, Ele diretamente ou aqueles que por Ele são instrumentos e que mostram o poder de Deus com os seus servos para então operar alguma coisa. Estes sinais seguirão aos que creem. Um dos sinais, ressuscitarão os mortos. Muito bem. Aí nesse item 1, ressurreição para a vida natural, milagres operados em que mortos ressuscitaram para a vida da carne. Nesses exemplos todos que eu falei do natural e do que vão ver agora, morreu nessa vida física, mas volta para viver a vida física, este mundo. E lógico que depois vão ser recolhidos definitivamente. Porque não ficou ninguém aí milhares de anos esperando para morrer ainda, não. Deus já levou. O limite de tempo será muito antes, baixou para 120 e hoje o Salmo diz que é 70 só. Então Deus foi cortando o tempo de vida do ser humano. Mas vamos lá. Aí, passando as páginas, vamos aprender a abrir a Bíblia. Em 1 Reis 17, nós temos a viúva de Sarepta. O assunto envolve o profeta Elias. Foi lição nossa da escola dominical passada, domingo. Esse último domingo. Elias, vendo o povo desviado de Deus e indo servir, adorar as imagens, os ídolos, e ele, aborrecido, na verdade, num fervor ou zelo de Deus, ele falou, não vai chover mais, enquanto eu não disser. E houve seca. Só que a seca pegou até ele mesmo. Chegou um dia que ele não tinha água nem para ele. E as plantas cessaram de dar o fruto, ou secaram, morreram. Faltou alimento. Mas Deus já providenciou uma viúva para dar para ele o alimento e água. De alguma forma a viúva tinha água. Mas essa própria viúva que socorreu Elias, teve o filho morrendo. E ela vai reclamar com Elias, vai pedir socorro. E Elias vai orar pelo menino morto e Deus devolve a vida. Então, verso 20 a 23, está escrito para nós lermos aí. E clamou, verso 20, ao Senhor Deus e disse, ó Senhor, meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse, ó Senhor, meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa
e o deu à sua mãe. E disse Elias: vê aí, teu filho vive. Se lermos o verso 24, então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Ela viveu muito tempo da porçãozinha de farinha e da porçãozinha de azeite, que nunca acabou. Todo dia lá, ainda tem azeite, ainda tem azeite, ainda tem azeite, ainda tem farinha, dá para ter alimento, dá para sobreviver. Dia após dia, quantas vezes ela pegou lá as vasilhas, pegou a panela, fez lá alguma coisa, comeram, volta na vasilha, não acaba nunca. Já era um milagre cotidiano. Então, na verdade, Deus fez vir a morte sobre o filho para chamar a atenção dela. Você está vivendo um milagre todo dia, e por muitos dias, talvez anos. Aí ela recebe o filho de volta e diz para o profeta: agora eu vejo que o senhor é profeta mesmo, profeta de Deus. Então foi uma forma de Deus chamar a atenção da mulher. Não foi sem razão essa morte. Como também Deus não opera sem um objetivo. Deus é sábio, sabe o que faz. Ou não faz se é necessário não fazer. Tem também isso. Então esse é um ponto interessantíssimo que nós temos aqui. Como também, se formos passar para 2 Reis, no capítulo 4, agora perdoe se eu não fizer todas as leituras dos versos, porque eu estou deixando a folha para os irmãos em casa aproveitar um pouquinho e folhear a Bíblia também. No capítulo 4, já da segunda carta, ou não, perdoa, do segundo livro de Reis, o verso 32 a 35. E chegando Eliseu, verso 32, àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor, e subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. E veio ela, e se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho, e saiu. Outro caso, não é uma viúva, é uma mulher, que com seu marido combinaram de construir para Eliseu um abrigo. Quando ele passasse para ali, já teria a sua pousada já. Mas o filho dela morre. Aqui é já Eliseu, não é Elias. Elias naquele caso, Eliseu aqui. E há uma ressurreição também. Agora perceba, irmãos, essa ideia de Elias e Eliseu copiando, se deitar em cima do menino. O que ele estava pensando? Pensa um pouquinho. Como é que nós somos criados por Deus? Deus fez um boneco de barro. Continue. Assoprou no boneco. E o boneco virou Adão.
Poder de Deus. Um poder que a gente tem que entender e esmiuçar até, né? Porque tudo que é grãozinho de areia, de pedra, de ferro, de barro, de qualquer coisa, virou célula viva. O poder de Deus. Fazer o que não tem vida, ter vida. Então, nós somos o quê? O corpo físico e o fôlego de vida que é de Deus. Então a ideia de Elias e de Eliseu é o quê? Eu cheio do Espírito de Deus, se eu encostar no menino, vai passar um pouquinho de fôlego de vida de Deus para o menino vai viver. Tá bom, fez isso. Elias fez, deu certo. Eliseu fez, parece que não deu certo, mas ficou lá orando, clamando, pedindo, repetiu, outra vez, aí Deus deu vida. Então não é por osmose, né? Por contato que vem a cura. Ou como nós estendemos a mão sobre o enfermo é curado. É contato, não é só contato, tem que ter poder de Deus, confirmação de Deus, vontade de Deus. Ainda que era Elias e que era Eliseu, ainda mais no caso de Eliseu, parece que houve uma resistência da parte de Deus. Perdoa essa palavra resistência, de que achava talvez uma palavra melhor. Deus estava provando talvez, né? Mas deu certo, Deus respondeu. Agora nós sabemos que não precisa deitar em cima de ninguém, é só falar e já pode o morto ressuscitar. Mas pelo menos naquela ideia, milhares de anos atrás, primeiras experiências, eu estou imaginando, perdoe a fraqueza da expressão, se eu estou cheio do Espírito de Deus, Elias dizia, sabia que é verdade, Eliseu, todo mundo sabia que estava cheio do Espírito de Deus, então quem sabe acontece da cura, passar um pouquinho, né, da virtude, da vida de Deus. E aqui a palavra alma significa Espírito de Deus, fôlego de vida de Deus. A palavra alma é perigosa nas suas interpretações ou nos seus usos no nosso vocabulário do português. Outra cura, segundo Reis capítulo 13, e 21, aqui é diferente, mas é a ressurreição. Chegou um dia, o profeta Eliseu morreu. E como todo mundo que morre, eles levam para a sepultura. Verso 20 diz: depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiam a terra à entrada do ano. Sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Então imagina a história. Tem uma cova, deve estar aberta, ou abriram. Ali era a sepultura de Eliseu. Moabitas invadiram a terra, iam sepultar um morto. Aí viram um bando lá qualquer, com medo, apressaram e julgaram o defunto na primeira cova que achavam. Ainda bem que acertaram a cova de Eliseu. A hora que bateu o corpo lá embaixo, Eliseu mandou para fora? Não, Eliseu estava morto. O morto não faz nada, mas mostra a presença ou a atenção de Deus para com seus servos, ainda que mortos.
ainda que reste só osso ou pó. Eliseu não ficou sabendo de nada, não viu nada, não se perturbou por nada, mas Deus se incomodou. Aqui não é lugar de vocês não. Deus podia mandar o corpo para fora, né? Aqui não, joga esse corpo em outra sepultura. Só que o poder de Deus mandou o corpo para fora, vivo. Que misericórdia de Deus. Mas observe bem, ressurreição, nosso assunto. Mas quantos detalhezinhos Deus nos acompanha até mesmo quando somos defuntos, ossos secos ou pó na sepultura. Ele não queria aquele corpo lá, mandou para fora. Aí acontece de testemunhos de pessoas que tinham o costume de fazer trabalho com mortos, com ossos de mortos, vai no cemitério, rouba a cova lá, tira alguma coisa do defunto e vai fazer os trabalhos lá em algum lugar. Quantas vezes irmãos nossos que converteram o Evangelho vêm e afirmam, eles vivendo essa vida, mas às vezes chegavam na hora de fazer o trabalho lá no centro, o espírito do mal, que sempre é espírito do mal, está lá, porque de gente nenhuma vai, é só quem é contrário a Deus, porque é proibido invocar os mortos, então não é coisa de Deus, não tem nada de Deus ali, mas ele tem noção, não está dando certo, por quê? Aí o próprio espírito do diabo pode dizer para ele, esse osso aí não serve para cá não, porque é do homem lá de cima. Mas a gente está morto e Deus não fica preocupado com a gente, ou Deus se incomoda com os nossos ossos. Ele não precisa disso para dar a ressurreição do último dia, a gente vai ver daqui a pouco. Mas mostra cuidar de Deus para com os seus, ou seja, assim como o Espírito de Deus, lá em Gênesis capítulo 1 fala que o Espírito de Deus se movia sobre as águas no tempo em que era a terra sem forma e vazia e cercada de escuridão, mas Deus estava ali presente para depois determinar, haja luz, haja, façamos e etc. Então Deus também vaga na nossa sepultura, irmã, pessoal, que honra. Deus tem saudade dos que morreram, servos fiéis a Ele, Deus tem saudade. Só que Deus também não é precipitado, Ele já determinou, vai ser no último dia. Então lá no último dia todos vão voltar. Pronto, mais um caso de ressurreição extraordinária, né? E também Jonas capítulo 1, profeta Jonas, lá na frente, depois de Jeremias, depois de Lamentação, depois de Oséias, depois de Joel, antes de Miqueias e depois de Obadias e Amós. Entre Amós e Miqueias, mais fácil, temos Jonas. Todo mundo sabe a história de Jonas. Deus mandou ele para Nínive, na Assíria, avisar os assírios que vinha o juízo de Deus, porque havia muita maldade, violência entre os assírios, e Deus mandou Jonas falar, 40 dias, fala para eles que tem 40 dias, para mudar essa situação. Só que Jonas não gosta dos assírios, de jeito nenhum. Idólatras, gentios, impuros, aí arruma outras palavras aí. Em vez de ir para a Síria, pegou o navio para o outro lado. Aí Deus fez o mar se revoltar, a embarcação estava para afundar,
cada um vai clamar o seu Deus, não adianta, e Jonas está dormindo, não sabe da história, lá no porão do navio, escondidinho, para Deus não achar. Para Deus não achar, eu que estou colocando, mas na verdade, o que ele foi fazer lá escondido? A gente pensa que pode esconder de Deus? Lê o Salmo 139, não tem como esconder de Deus. Deus é como o ar que cerca tudo e de onde provém a vida para todos os seres viventes. Aí Jonas foi acordado, está acontecendo isso? Já sei. Na minha linguagem, Deus me achou. Os marinheiros fazendo força para poder vencer. E ele falou, não adianta não, por causa de mim. Eu estou fugindo de Deus. O que a gente vai fazer então? Me joga no mar. Deus está contra mim. Por fim, resolvem e jogam Jonas no mar. E acontece o verso 17. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Pergunta, vivo ou morto? Vivo ou morto? Vivo ou morto? Bom, claro, Deus pode dar vida. 3 dias, 7 dias, 10 dias, 1000 dias, sei lá quantos milhares de anos. Não. Jonas morreu. Tanto que ele fala que o ventre do peixe era a sua sepultura, o seu Hades, o seu Sheol, o seu inferno, que as palavras todas significam sepultura. A sepultura dele estava sendo o ventre do peixe. Só para argumentar, Jesus disse, assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, assim ele, Jesus, estaria 3 dias no ventre da terra, na sepultura. Jesus estava vivo ou estava morto? Morto, era a nossa redenção. Jesus vivo não tem redenção, Jesus morto. Por isso está escrito, ao 3º dia morreu conforme as escrituras e morreu naquele dia da cruz e ao 3º dia ressuscitou. Jonas é figura de Jesus. Jonas então, como figura, morreu, mas ao 3º dia, aí vem a palavra no verso, me ajuda aí, do capítulo 2, o verso 10. Falou, pois, o Senhor Deus ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. E segue. Que Deus volta a falar com Jonas. Vai a Nínive. E ele sai da morte e vai levar a Nínive a oportunidade de arrependimento. E com arrependimento veio o perdão. Exemplo, modelo de Jesus que morreria e ressuscitaria para oferecer oportunidade de mudança de vida e perdão. Então Jonas morreu. Repetindo, Deus tem poder para deixar a gente no ventre do peixe, afogado dentro de uma fornalha de fogo, e qualquer coisa, pode explodir uma bomba atômica na minha cabeça. Se Deus não quer que eu morra, não vou morrer. Mas no caso morreu, porque a figura de Jesus que também morreria e ao 3º dia voltaria à vida. Então, vários casos de ressurreição, observe. Alguns Deus usa o intermediário,
Algumas vezes Deus mesmo opera. No caso de Eliseu na sepultura, que botou o outro defunto para fora. E no caso do peixe, aí é coisa de Deus e o peixe. O peixe não tem poder de ressuscitar Jonas, só botou ele para fora onde Deus mandou. Quem deu e fez tudo foi o próprio Deus. Não teve um Elias, um Eliseu, não teve ninguém lá para orar pelo Jonas morto. Casos do passado, poucos casos, não foram muitos, observem, vocês podem procurar, podem achar algum outro registro, mas não é tão comum assim, não é comum. Mas vem o tempo de Jesus, aí pronto, aí com Jesus, vinha a multidão encontrar com Jesus, de enfermos, e Jesus curava a todos. Só algum caso lá que Jesus não curou, não fez prodígio assim, de forma, como é que eu vou dizer, de batelada, geral, total, porque havia incredulidade, aí ele não operava. Mas quando via todo mundo necessitado pedindo misericórdia, ele não resistia. Aí tem uns milagres que Jesus fez. Quantos milagres? Aí é só folhear os evangelhos e vão ver quantos milagres Jesus fez. Aqui estou falando de Lucas capítulo 7. Podemos abrir. Vou parar de ler para eu ganhar um tempo. Isso porque são histórias que os irmãos, na verdade, já conhecem. Estamos repassando. Capítulo 7, o verso 11. O filho da viúva de Naim. Jesus está indo para a cidade de Naim e uma multidão seguindo ele. E lá da cidade está saindo uma multidão com um defunto, um velório, um cortejo fúnebre levando um filho único de uma viúva. E Jesus chega e fala para a mulher: não chores. A gente vai para o cemitério ou para um velório e diz para o pessoal: não chora não, não tem jeito, meu filho, tem que chorar, o negócio está doendo. Mas Jesus tem poder de falar: não chores, e traz consolação. E Jesus falou para a mulher: não chores, e voltou-se para o rapaz, menino, seja que idade for, e disse: a ti te digo, levanta-te. Poder da palavra. E o menino levantou e ele entregou para a mãe. Pronto aí, viu? Não precisa chorar mais. Lucas 8, 49 é o verso. A filha de Jairo. A filha de Jairo estava morta. E o verso que temos, eu posso ir lá à frente, verso 51, e entrando em casa, Lucas capítulo 8, a ninguém deixou entrar senão a Pedro, e a Tiago, e a João, e ao pai, e a mãe da menina, e todos choravam e pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, atenção, mas dorme. A menina estava morta. Todo mundo, diz o verso seguinte, 53, e riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas Jesus disse que não estava morta. Para os homens estava, mas para ele não estava. Ele é a ressurreição e a vida.
Sinal que ele já tinha decidido, determinado que ia dar vida. Então não está morta, está dormindo. E o verso 54, mas ele pegando-lhe na mão, clamou dizendo: levanta-te, menina. Pronto, mais uma ressurreição. E vamos para João capítulo 11, vocês já conhecem, onde está o texto inicial. Maria que disse: sim, Senhor, eu creio. Bom, não sei o que ela cria, o que ela entendeu, mas só ela deu um testemunho de fé. Não estou entendendo nada, se fosse hoje, eu não entendi nada, mas uma coisa eu sei, que se eu ia fazer alguma coisa, se eu tenho poder para fazer. Sim, eu creio, você pode fazer qualquer coisa. Mas ela foi surpreendida que Jesus vai até a sepultura de Lázaro. Jesus também sabe como atuar, mandou tirar a pedra. Aí deve ter tido burburinho, tirar a pedra da sepultura, 4 dias, está cheirando mal. Mas Jesus diz para ela: não te tenho dito que se creres, verás a glória de Deus? Aí ninguém contende mais, tira a pedra. E ele simplesmente fala o quê? Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. Agora, eu não vou explicar para os irmãos como é que aconteceu isso. Só sei que Jesus mandou, a palavra dele tem poder. E o Lázaro ouviu, com que ouvido eu não sei. E obedeceu, porque estava morto, irmão. Agora fica aí para vocês curtirem, se quiserem ir para a ciência, para uma junta médica, vai perguntar para os médicos o que foi que Jesus fez. Curou primeiro o ouvido? Mas para o ouvido tem que curar o cérebro. Para curar o cérebro tem que curar o coração. Tem que curar o pulmão. Tem que mandar sangue e mandar oxigênio para o cérebro ficar funcionar e ouvir. Então não interessa. Deus mandou, ninguém questiona, acontece. A gente não tem explicação científica. Tem explicação científica? Não tem, poder de Deus. Deus mandou, acabou. Deus manda porque é o certo, é o melhor, já escolhido, o mais perfeito, o mais sábio, o mais prudente, o mais correto, sei lá mais o quê. E pronto, por isso que é importante obedecer e não discutir com Deus. E temos muitos exemplos de profetas que Deus mandou fazer coisas absurdas, diria eu aqui. Mas o profeta não quis nem saber, Deus mandou, estou obedecendo. Se é absurdo ou não, ele mandou, então não discute, obedeça. E hoje em dia tem muita gente questionando Deus, né? E não aprendeu a reconhecer a voz de Deus. Se é Deus que mandou, então obedece. Chega de assunto. Mas muito bem, irmãos. E aqui são esses exemplos. Irmãos, podem achar outros. E não pense que Jesus só fez 3 milagres de ressurreição, não. Porque tem a passagem em que João Batista questiona de Jesus se era ele mesmo o Messias ou tinha que esperar outro. E Jesus faz muitos milagres e manda dizer para João: diz a João que os leprosos são limpos, os paralíticos andam, os surdos ouvem, os cegos veem e os mortos são ressuscitados. Quantos? Não falou quantos e quantos prodígios ele fez. E João diz aqui na palavra que teve muitos milagres, que não dá para contar tudo. Então não foi 3 que Jesus curou ou ressuscitou dos mortos. Muitos. Mas não está relacionado. E chega aí nesse item 1 no tempo dos apóstolos. Aí vem a palavra que eu já disse, que está em Marcos 16.
estes sinais seguirão os que crerem. Os mortos vão ressuscitar. Pronto. E no caso do Atos dos Apóstolos, capítulo 9, também. Aí temos, Pedro, que vai estar atuando no capítulo 9, possamos resumir 36 a 41. Havia em Jope, verso 36, uma discípula chamada Tabita. O verso 37 diz que ela estava enferma e morreu. O verso 38 diz que foram chamar Pedro noutra cidade, para que fosse ter com eles. Então eles criam que Pedro podia orar e a Tabita podia ressuscitar. 39, Pedro vem. Verso 40, mas Pedro, fazendo-a sair a todas as mulheres que estavam clamando pela Tabita, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Pedro orando. O Pedro já sabia, mais experiente que Elias e Eliseu. Não precisou ficar andando pela casa, rodeando, fazendo ou qualquer coisa. Orou e deu ordem. E a morta ressuscitou. Aí também como exemplo, Atos capítulo 20, já é com Paulo, num dia de culto mais demorado. Alguém estava na janela, no culto, só que distraiu, caiu da janela lá embaixo, pá! E Paulo, para a pregação, o ensino, vai lá, abraça o jovem, e ele volta à vida, porque eles vão dizer, estava morto. Paulo fez nenhum pronunciamento, nenhuma oração. Ele simplesmente pegou, abraçou, voltou ao Elias e Eliseu. Contato, mas com o coração e mente já determinando, volta à vida. E nesse tempo de ir e abraçar, o contato com Deus. Deus, o Senhor vai fazer o milagre. E aí a comunhão com Deus traz a confirmação. E ele vai e abraça e já está resolvido. E se formos ver, irmãos, exemplo de ressurreição, tem muitos exemplos. Aqui mesmo na igreja já vimos exemplos de ressurreição. Não está na escritura, mas está lá no registro no céu. Eu já contei para os irmãos isso, né? O irmão lá do Jardim do Vale, é isso mesmo? É do Jardim do Vale. Faleceu, casado, com vários filhinhos pequenos. Nossos irmãos, seriam vocês hoje, ou seríamos nós hoje? Deixa eu me colocar aí também. Orando, clamando a Deus, Deus tem misericórdia, tem as crianças para criar, não sei o que lá mais. Só que, enquanto ele está morto na terra, ao mesmo tempo ele estava no céu, ouvindo o pessoal clamar por ele, e vendo as coisas celestiais. Em um momento, o grupo de irmãos e irmãs que estavam ali orando perto do falecido, pedindo misericórdia, devolve a vida, e clamaram dizendo: pelo sangue de teu filho amado Jesus. E o morto, que estava morto aqui, mas ao mesmo tempo estava lá, vendo a cena toda,
ele viu quando clamaram pelo sangue de Jesus, o céu todinho balançou. O céu de Deus balançou. E alguém que estava sentado no trono, lógico, o próprio Deus, volta-se para ver de onde vinha a voz. E o que ele vê? Um grupo de irmãos no Jardim do Vale. Nessa hora ele estende o dedo. Na hora que ele estende o dedo assim, puf, o falecido acorda. Quantas lições nesse testemunho? O poder que há no sacrifício, no sangue, na vida dada por Jesus. Estremece o céu. E Deus, opa. E Jesus diz, tudo que pedires ao Pai em meu nome, aí incomodou Deus. Balançou o céu e incomodou Deus. Eu fui ver o que é que estão clamando lá. E eu creio que o irmão ressuscitou, meio triste, porque lá no céu estava melhor. Perdoe de falar assim, meio triste. Né? Perdoe. Mas ele estava vendo a glória de Deus e tem que voltar para essa situação. E passados uns anos ele morreu, mas os filhos já estavam criados, etc, etc, etc. E é testemunho dos irmãos. Por favor, quem é que sabe dessa história, sem ser eu? Irmão Clarimar sabe? Irmão Liz Guzmão, talvez? Irmão Wagner, você ouviu esse testemunho? E eu acho que é parente seu lá, não sei. Ou parente depois do casamento. Você sabe disso? Eu não estou ouvindo, perdoa. Eles são Dimas, não é o Jardim do Vale, não? Só um detalhezinho, mas aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. Então, irmãos, é o poder de Deus operando através de pessoas como nós. É só ter fé. E ter amor também. E ter amor também. Mas eu tenho um outro testemunho. A mesma cena. Um morto e um grupo de irmãos. Nós, vamos dizer assim, clamando para Deus dar saúde. Não tinha morrido, não. Em um tempo antigo, irmão, que não tinha essa restrição de hospital, nem essa oposição a cristãos orando pelos enfermos. Juntava a gente lá, sempre tinha um grupo de gente orando lá. E num momento lá aconteceu de Deus falar com o povo que estava ali. Vocês amam Ele muito. Deus falou, reconhecendo que nós amávamos aquele irmão doente muito. E ele era bem quisto mesmo. Uma pessoa muito abençoada, bem quista na igreja. Samuel Trigueiro. Só que Deus falou, mas eu amo mais. Aí não teve ressurreição não, aí teve o contrário. Nem cura, nem ressurreição. Deus levou. Por quê? Vai entender Deus. Ele não nos atendeu. Reconheceu que a gente pedia com amor. Mas ele disse, mas eu amo mais. Ou seja, na disputa eu ganho. Eu quero para mim, acabou, eu levo. E a gente entende. Depois teve muita luta na igreja, irmão. Talvez esse irmão não suportasse, sofresse muito, porque envolveu muita gente, muitas famílias, e misericórdia, que luta. Então Deus olhou e foi conferir com a palavra de Salomão. Está escrito, Salomão escreveu que Deus às vezes recolhe antes do dia mau. Então Deus olhou o que seria a vida aqui, Samuel Trigueiro ali no meio dessa situação toda, tirar ele disso. Ele não vai ver esses probleminhada toda não. E Deus levou, pronto. Então é o caso contrário, não tem nada de ressurreição nem cura. Tem que Deus levou mesmo, para livrar. Para livrar. Mas continuemos. No nosso texto aí está escrito, observação.
mas todos esses voltaram a morrer e foram sepultados. Segundo, ressurreição na manifestação do juízo. Aí é Daniel capítulo 12. Daniel é depois de Ezequiel, depois de Jeremias, ou seja, depois de Isaías, depois de Jeremias, depois de Ezequiel. Daniel capítulo 12. Estamos falando agora no item 2, ressurreição na manifestação do juízo, também chamada ressurreição do último dia e ressurreição para revestimento da imortalidade. Eu vou ler Daniel 12. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Vamos ler o 3 que complementa. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Então vai ter uma ressurreição geral. Só que Mateus 25, uns para a esquerda, outros para a direita. É o juízo. Sem entrar em detalhe de juízo. Como vai ser, etc. Não é o nosso assunto agora. Falamos que Deus é Deus. Ele não precisa pegar a folhinha lá, abrir aqui. Ô secretário, traz aí, parece que está faltando a página aqui, ou então tem um item que complementa isso aqui. Deus sabe tudo. Numa fração de segundo ele já definiu quem está aprovado, quem está reprovado. Aliás, ele sabe com quem ele andou na terra, ou quem andou com ele aqui na terra. Os que andaram com ele, vinde benditos meu Pai. E aqueles que o rejeitaram nessa terra, não andaram com ele, como é que vamos andar junto na eternidade se nunca combinamos na terra? Trazer esses para cá que nunca quiseram sintonizar comigo, reconciliar comigo, ser meu amigo. Então, se rejeitamos Jesus nessa terra, Ele nos rejeita lá. Se aqui nós andamos com Ele, obedecemos a Ele, vivemos com Ele, viveremos lá. Essa é a promessa. Então, Daniel capítulo 12, verso 1, 2, 3, que foi que eu li. Haverá uma ressurreição. E, pegando mais 2 versos, João 11, 24, que é do nosso texto inicial. O verso 24, quando Jesus disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então, Marta deve ter lido essa passagem de Daniel 12, porque Daniel é antes. Ou quando foi para a reunião de estudo, aprendeu lá. Haverá uma ressurreição no último dia. Pronto. Aqui aponta também o capítulo 6 de João, no verso 40.
Verso 40 diz: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E o final aí, últimas palavras do verso 40. E eu o ressuscitarei no último dia. Então essa é a ressurreição do último dia. Continuando aí, eu já li, mas vou reler o item 2. Ressurreição na manifestação do juízo, também chamada ressurreição do último dia, e ressurreição para o revestimento da imortalidade. Aí é a palavra de Jesus aqui no capítulo 5 de João. Estamos perto pela última leitura que fizemos. Verso 28 e 29. Jesus fala, e isso aqui, irmão, é público. Jesus fala para uma multidão. 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. É o grande dia do juízo. Depois desse verso, tendo lido já João 6,40, vamos para 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando Paulo ensina para nós. Verso 13: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, ou que desconheçam, ou não saibam acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Muita gente está triste que perdeu pai, mãe, parente, esse, aquele outro, e também que nós mesmos vamos para a sepultura. Vou morrer, vou ser sepultado, acabou nada. Aí Paulo, neste texto até o verso 18, vai dizer: não, os que morreram na fé vão ressuscitar, e nós que estivermos vivos, porque isso vai acontecer no último dia, na vinda de Jesus. Nós estamos vivos, de repente a gente será transfigurado, que nem Jesus. Vamos ser revestidos de um corpo que não é mais carne e osso. Essa estrutura do pó some. E de Deus somos revestidos de um corpo angelical. É o que Jesus ensinou em Lucas 22. Os que forem achados dignos da vida eterna receberão um corpo celestial. Serão como os anjos na glória de Deus. Aí os que ressuscitaram vão ressuscitar revestidos de um novo corpo. E nós vamos ser revestidos também de um novo corpo. É onde Deus não precisa do pozinho na sepultura, nem dessa carne, mas vai ser substituído esse corpo físico por um celestial. E nessa hora, é o último dia, vamos subir a encontrar o Senhor Jesus nas nuvens, nos ares. Verso 17: depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então a ressurreição dos mortos no último dia também vai acontecer junto com a nossa transformação. Aí vem em 1 Coríntios, volta um pouquinho as páginas, no capítulo 15, quando, falando sobre isso, o verso, aqui deve ter algum engano, está 22 e 22, irmão, depois corrijam. Eu vou ler desde o verso 20 a 22, tá bom? Mas pode corrigir aí. Mas agora, Cristo, que é Jesus,
ressuscitou dos mortos. Ele é o terceiro dia, depois da morte. E foi feito as primícias, ou seja, o primeiro dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, na estrutura, natureza de vida terrena, carnal, que recebemos de Adão e vão morrer, assim todos serão vivificados em Cristo. Vivificado significa viver de novo, ressuscitados em Cristo. Continuando, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, ou primeiro, depois que são de Cristo, na sua vinda. Ali mais algum verso. Depois o verso 52, aí mesmo nesse capítulo, Paulo explica. Eu vou ler o 51 também. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 53. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Pronto, último dia. Quem estava na sepultura para os homens mortos, para Deus está dormindo, e vai ser despertado e vai se ver revestido de um novo corpo celestial e vai subir. Só que na mesma ocasião, porque é não abrir e fechar de olho, dá uma piscadinha aí e mede quanto tempo dá isso aí, também os que estiverem vivos vão estar sendo transformados, revestidos de um novo corpo incorruptível, imortal, e vamos subir junto com eles, os que ressuscitaram, que é uma fração mínima de tempo para encontrar o Senhor nas nuvens, e dali, tchau. Por favor, mãe, é tchau mesmo, vai para o céu, porque Jesus disse em João capítulo 14, que voltará outra vez e nos levará. Ele não veio para ficar, ele veio para nos levar, para que onde ele estiver, estejamos nós também. E para onde que ele vai? Aí vai para Apocalipse, vai ler lá. Eis aqui a morada de Deus com os seus. Continuando aí, uma observação também. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. É a expressão de Apocalipse 14, verso 13. Morrer aqui com Cristo, maravilha! Morte não é problema não, irmão, para quem está em Cristo. Bem-aventurado. É que Paulo, no tempo da vida lá, vai ser condenado à morte ou não vai? Ele fala, se eu for condenado à morte, que maravilha, que lucro, que coisa boa. Vou deixar esse imundo. Na verdade, vai dormir no pó, mas não terá participação nos problemas dessa vida. E no pó, dormindo no cuidado de Deus, é um sono gostoso. Pode durar 3 dias, 10 dias, milhares de anos. Coitadinho do Abel. O Abel está cansado na sepultura. Cansado nada, ele não está sabendo quanto tempo está passando. Quando ele for ressuscitado, ele vai levar um susto. Acabei de levar uma pedrada do Caim, que deu Caim. Mas onde que eu estou? Opa, que lugar bom, esse aqui melhor do que na terra. Então, bem-aventurado, porque morre, dorme, não vê o tempo passar,
vai acordar e vai achar que está acordando logo depois, que nada, passou milênios às vezes. Milênios passaram. Mas o bom é que está no céu. E a palavra de Apocalipse 14, verso 13, é isso: para que descanse dos seus trabalhos e suas obras o sigam. Aí vem outras exortações da palavra: perseverai, ser fiel até o fim, porque há uma recompensa. Continuando no item 3, ressurreição espiritual. Jesus já falou para Marta. Jesus, ele diz que é a ressurreição e a vida. Lá em João 11, que eu não preciso ler, porque os irmãos, nós aqui já lemos anteriormente. E vem, Jesus é a vida, para folhear e ver João capítulo 5. Verso 24, não, verso 39 e 40. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida? Jesus falando para os que estudavam as Escrituras lá no tempo dele, fariseus, saduceus e tantos outros estudavam a Escritura. Se a Escritura eu entender e cumprir, eu vou ter vida eterna. Aí vem Jesus, que é a própria vida, eles não entendem. Mas Jesus fala: vocês examinam a Escritura, cuidando que vai ter vida eterna por ela, mas elas estão falando de mim. E não quereis vir a mim para terdes vida e vida eterna. Aqui ainda na continuação, capítulo 6, versos 47 e 48. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Vocês creem em Jesus, irmãos? Sim? Então vocês já têm vida eterna. Não vão ter depois, não. Já tem. Esse é o mistério. O fato já é presente. Essa mesma palavra que eu estou falando aqui, o João coloca na primeira carta também. Filhinho, vos escrevo para que saibais, vós já tendes a vida eterna. Só que está aqui presa nesse corpinho falho, fraco, corrupto, que até na hora que quer acertar erra. As nossas justiças são trapos de imundícia, por causa desse corpo. Mas o Espírito de Deus está aqui, dando força, ajudando, para cumprir outra palavra que João diz: filhinhos, não pequeis. Mas esse corpo aqui é terrível. Paulo também chega a dizer: mas não pequeis. Jesus veio, morreu para a gente não pecar, ficar livre do pecado antigo e também ficar livre do pecado que poderia ter ocasião em nós e a gente rejeita. É a palavra de, vamos lá, 1 João, primeira carta, no capítulo 5. O verso, me ajudem, onde que eu estou? 11 e 12. 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, quem tem Jesus, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Verso 13: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Não vai ter, já tem.
Já pensaram? Nós temos vida eterna. Ô, irmão, o que você está preocupado aí? Com salário? Carro novo? Aluguel da casa? O que você está preocupado? Com o vizinho incomodando? Com o irmão que é irmão da igreja, uma vez te olha com cara feia? É isso, aquilo outro? Esquece tudo isso. Vai na mansidão, na paz, porque você já tem a vida eterna. Por isso que os mártires lá no Coliseu Romano ia sossegado para a morte. Ou Paulo pôde ir sossegado para a sentença de morte. Eu tenho vida eterna, se vão cortar meu pescoço, arrancar fora a minha cabeça, mas eu tenho vida eterna. E nada muda isso, porque vem de Deus. Jesus é a ressurreição, Efésios capítulo 2. Aqui é o texto mais bonito para mostrar, irmão, que nós temos vida e vida eterna. Aí explica que quando nós aqui morremos, não vamos morrer, nós temos vida eterna. Ah, mas vai para a sepultura, o corpinho de carne vai, mas a existência, a personalidade, a individualidade, o caráter, não sei mais o que eu vou dizer, isso está vivo em Deus. Quando Deus der um novo corpo, Ele vai inserir esse chip, vamos imaginar assim, o chip do que nós fomos na terra, o que somos, e nós somos aquilo que vivemos, a nossa história, os nossos feitos, nossos comportamentos, tudo que envolve nós, até os problemas, lutas, dificuldades, as inimizades, as guerras e as tribulações, tudo isso faz parte de nós. Nós vamos ter isso no novo corpo. Aí a tribulação e outros problemas não nos incomoda mais. Já estaremos no corpo angelical, incorruptível, imortal e sei lá mais o que. E a palavra diz que nós seremos igual a Deus. Eu não quero ser igual a Deus, não. Ficar bem baixinho lá tá bom, mas Ele falou que quer, vai fazer, seremos. Então a gente não pode contrariar o papai, né? Filho de peixe, peixinho é, e filho de Deus, Deusinho é, perdoa essa expressão, mas a palavra é essa mesmo. Vós sereis deuses, que habitareis com Deus, tendo vida eterna. Isso é propriedade de Deus. Não acordamos para isso, não? Vamos sair de ser carne e osso aqui, com tantas coisas horríveis e fracas e vergonhosas que às vezes até mesmo a gente comete, para ser, ô irmão Marcos, não vou cortar cabelo nunca mais. Doença? Nunca mais. Morte? O que é isso? Já foi esse tempo. E vamos habitar juntos no lugar de justiça e paz, de muito amor, eternamente. Isso aí, esse paraíso é melhor, muito melhor. Mas Efésios capítulo 2, perdoe, eu estou querendo correr porque a hora está indo embora, mas o assunto, e diz o verso 1, a operação de Deus em nós, e vos vivificou, ou muda a palavra, e vos ressuscitou, estando vós mortos em ofensas e pecados. 2, em que no outro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Vou pular para o 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, pecados, transgressões e etc., nos vivificou, muda a palavra, ressuscitou, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E o verso 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, irmãos, quem aceita Jesus, deixa a situação de morto espiritual para viver a vida espiritual.
Antes, no pecado, nós estamos para Deus mortos. Aceitamos Jesus. Por Ele vem o perdão do pecado, reconciliação com Deus. Deus nos recebe como filhos, vivinho da Silva. Que nem a parábola do filho pródigo. Estava morto, mas reviveu. Estava perdido, foi achado. Recebe com vida. Quem aceita Jesus tem vida e vida eterna. É a expressão do verso 6 de Efésios, que se repete em Colossenses 3, que se repete em Colossenses capítulo 2, verso 12. Esses versos estão aí na frente. Precisamos entender isso, irmãos, que nós passamos da morte para a vida. Estávamos mortos espiritualmente, mortos para Deus. Não tinha direito de coisa alguma. Era só esperar os dias que esse corpo aqui também ia morrer, acabou tudo. Mas aceitamos Jesus, aí pronto, vem em nós o Espírito de Jesus, que é vida. Aí vivemos, estamos vivendo da Silva. Aí cumpre a palavra: quem crê em mim e vive, nunca morrerá. E aquela ida para o cemitério, só o corpo. E a vida minha está guardada em Deus, e vai ser devolvido novo corpo. Então estamos vivos. Então observam, quem aceita Jesus já experimentou uma ressurreição. Sim ou não? Então, essa é a primeira, segunda, terceira. Qual é a sua experiência? Uma vez que veio para Cristo, passou da morte para a vida, então já teve uma primeira ressurreição. É o ter vida em Cristo. E uma vez que tem vida em Cristo, não morre mais. Joga bomba atômica que vai morrer. Não precisa nem bomba atômica, um mosquitinho da dengue mata o corpo. Mas não mata a vida, que está guardada em Deus. Perdoe falar de chip, né? Hoje estamos no tempo da informática, a gente troca o celular, põe um chip, o mesmo chip até. A gente troca outras coisas aí, uma máquina qualquer, grande, pequena, põe o chipzinho e a máquina funciona direitinho. Nós temos um chip espiritual, que é do de Deus. Porque uma vez que aceitamos Jesus, fomos adotados como filhos. Passamos a ser filhos de Deus. Então em nós passa a existir uma nova vida, que Pedro diz, uma vida gerada por Deus, uma vida de uma semente incorruptível, e não da carne, do sangue, da vontade do homem, nada disso. É de Deus. E essa vida tem a sua história nesse corpo fraco, como o Paulo já disse, mortal, e etc, etc, etc. Mas indo em frente ainda, João 5, 24 a 25. Observe como o capítulo 5 e o capítulo 6 fala largamente disso. Só que temos que ter cuidado, porque se distrair, a gente não percebe. 24 e 25. 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Então, quando a gente prega o Evangelho, quando a gente anuncia Jesus, nós estamos falando, nós vivos, estamos falando para os mortos espirituais. Eles estão lá, né, na vida comum deles, achando que estão na boa, mas não sabem que estão espiritualmente mortos. Termina essa vida, acabou. Mas nós pregamos para eles, pregamos aos mortos, nós anunciamos Cristo Jesus aos mortos espirituais, lá no bar, lá nas praças,
pelos caminhos, em qualquer lugar por aí, estão pregando. Se eles crerem, o que é que acontece? O que também acontece conosco. Eles passam da morte para a vida, é o verso 24. E também o 25. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Então o evangelismo é importante, que é um momento de ressurreição, não física, mas espiritual. E essa é a primeira que passa por nós. Eu estava morto nos meus pecados, aceitei Jesus, pronto. Ganhei uma vida espiritual. Passei da situação de morto espiritual para vivo espiritual. Comunhão com Deus. Vou morrer? Nunca mais vai morrer. Quem crê em mim e vive, não morre. Então, existe uma primeira ressurreição, que é esta passagem da situação de desligado de Deus pelos pecados para a situação de em comunhão com Deus pela reconciliação, na expiação, na redenção, na remissão que há em Cristo Jesus. Está claro, não, Marcos? Está claro? Irmãos todos, claro? Se tiver alguma dúvida, depois pergunta para mim aqui. Estou preocupado com isso aqui, que é um ponto importante para entender, irmãos. A realidade não visível, mas é pela fé. É crer no invisível, que já temos vida eterna, não morremos mais, porque Jesus nos deu essa vida que é para sempre. Continuando, podíamos ver ainda, 1 João 3,14, não vou lá, irmãos podem ler, mas é onde é importante o amor ao próximo, amor aos irmãos. Sei que tenho vida eterna, então por que brigar com o irmão? Vão amar. Se ama, é porque tem vida, porque nele tem o amor de Deus. Aí está a dificuldade, muitas vezes a pessoa está nas igrejas, mas contendendo uns com os outros, ou com outras igrejas, não sei o que lá mais. Em Cristo Jesus, para com isso. Essa palavra de 1 João, capítulo 3, verso 14. E finalmente em vermelho aí, sobre os que por elas são atingidos, não tem poder a segunda morte. Jesus disse que não morre mais. Mas tem um perigo de ter uma segunda morte. Ou seja, temos uma oportunidade de ressuscitar. É a primeira vez e definitiva. Aceitando Jesus, passamos da morte para a vida. Mas tem um perigo. Se não aceitar Jesus, está morto e vai morrer de novo. Tem essa primeira morte, em pecados e ofensas, e vai ter aquela que é o lançar no lago de fogo e enxofre, para destruir totalmente, para todo sempre morto, no lago de fogo e enxofre. E que a palavra lá vai dizer segunda morte. Mas primeiro vamos ver João 6, capítulo 50, verso 50 e 51, quando diz para nós, Jesus dizendo: este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. 20 e 51, eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Vamos ter Santa Ceia sábado. Ali é símbolo, mas o que estamos fazendo aqui agora é real. Estamos alimentando da palavra de Deus. Então com isso estamos ganhando o quê? Vida, ou mantendo a vida que já existe. É a palavra que está em 11 de João 26, não vou ler porque já lemos já uma ou duas vezes. E Apocalipse 20, o verso 6. E aqui eu quero terminar. Perdoa demorar tanto, mas tanta coisa boa aqui, irmãos. João, Apocalipse 20, verso 6. João viu
e ouviu essas palavras: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos, ou seja, eternamente. É uma forma de dizer eterna. Esta é a primeira ressurreição. É o verso 5. Só o final da expressão. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos, 10.000 anos, 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos, a eternidade. Então, um histórico de ressurreição, mas mais precisamente com conhecimento ou interesse doutrinário, é saber se já aceitamos Jesus, temos vida eterna. Não vamos morrer nunca, nunca, nunca e nunquinha. Mas quem não aceita Jesus já está morto agora, aos olhos de Deus, e ainda vai ser destruído depois do juízo final. Ide malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus seguidores. Que Deus nos abençoe. Vamos encerrar. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.